Pois os irmãos e as irmãs. Amém? As irmãs. Antes sede uns para com os outros. Amém. Amém. Sim. Amém. Amém. Os irmãos. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Antes sede. Antes sede uns para com os outros. Amém. Para com os benignos. Amém. Amém. Perdoando Sim, amém. uns aos outros. Sim. Como também. Antes sede uns para com os outros. Amém. Aleluia. Compassivo. Amém. Perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo os perdoou. Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu confesso para os irmãos que essa semana, quando eu me deparei com esse título dessa mensagem, eu fiquei com bastante temor diante do Senhor, né? E não por causa da palavra em si, mas como passar isso para os irmãos, né? Perdoai-vos uns aos outros, né? Às vezes é algo muito íntimo, né? Entre você e o Senhor. É difícil, né, irmão? Falar sobre esse assunto, né? E quem compartilhou essa mensagem, eu costumo não só ler o Alimento Diário, mas eu costumo ouvir a mensagem. Tem muito mais conteúdo da mensagem em áudio, né? Quem compartilhou foi o irmão Pedro Dong, em Belo Horizonte. E eu nunca chorei tanto na minha vida, irmãos, né? A gente, quando toca no Senhor, eu sou assim muito sensível, né? E quando você toca assim no Espírito, a gente não aguenta, né? Começa a chorar e a gente pede pro Senhor, né? Senhor, né? Esses dias, eu acho que foi ontem, o Pavanelli foi lá me visitar. E eu falei para ele, irmão, eu preciso de oração. Não sei como passar isso com os irmãos. Então eu ouvi numa mensagem, o irmão Pedro Doug, antes de entrar nesse assunto, que é perdoai-vos uns aos outros, não sei se os irmãos acompanharam o Alimento Diário, ele deu uma base sólida. Os irmãos se prepararem para entrar na mensagem, que começa, acho que quarta ou quinta-feira. A mensagem propriamente dita, que é perdoai-vos uns aos outros. Então o irmão trouxe uma base para nós, que nós precisamos ter essa base. Porque senão nós não vamos conseguir desfrutar dessa palavra. Nós precisamos ter temor diante do Senhor, irmãos. Essa foi uma das mensagens que eu ouvi, que eu tive mais temor diante do Senhor, foi essa mensagem. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Fala essa palavra. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. O irmão mostrou para nós duas bases interessantes. Uma está em Gálatas e outra está em Efésios. No capítulo 3 de Gálatas, versículo 14. Eu vou ler muitas passagens para os irmãos e vai ter algumas passagens que eu só vou citar para os irmãos, né? Se os irmãos quiserem anotar, é muito rico essas. Não sei qual foram os irmãos que ouviram o áudio, mas tem muito versículo, né? Rico. A gente pode depois ruminar em casa. E uma das bases que ele deu para nós é Gálatas 3,14, que fala que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, louvado seja o Senhor, porque esse Espírito prometido, ele chegou até nós. Amém. Esse Espírito prometido, essa bênção prometida a Abraão, chegou até nós. Que é o Espírito Santo. Esse Espírito hoje está dentro de nós. Então, os irmãos compreendem, nós precisamos entender primeiro a questão do Espírito dentro de nós, para nós entendermos o que é perdoar. Não é tão simples perdoar. Então depois nós temos que, né, através desse versículo, falando do Espírito,
Nós precisamos ter o Espírito como um suprimento para nós, não como um suprimento de prateleira, porque o estoque um dia acaba. O Espírito, ele tem que ser um suprimento contínuo. Amém. O Espírito, ele tem que ser algo eterno. Amém. Dentro de nós. E nós precisamos aprender, eu falo isso para os irmãos, eu falo para mim, a viver por esse Espírito. Aleluia. Amém. Ou seja, esse Espírito precisa nos governar. Amém. Esse Espírito, ele precisa tomar conta de nós. Nosso viver, ele tem que ser através do Espírito. Amém. Paulo fala, né, em Gálatas 5:25, andar no Espírito e viver no Espírito. Então, se nós não entendermos isso, o Espírito em nós, Manuel, dificilmente você vai perdoar. O irmão mostra para nós uma outra base, que é Efésios 1:13-14. Eu não preciso abrir, os irmãos só prestem atenção nesse versículo. É muito interessante. Aqui fala do selo do Espírito. O Espírito é para nós um selo, não é? Então o Espírito dentro de nós agora como suprimento, ele dentro de nós agora, ele vai, o que ele vai fazer dentro de nós? Ele vai nos medir, ele vai aprovar nossas atitudes, ele vai selar nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, agimos, o Espírito tem que aprovar. Aleluia. O Espírito tem que selar as suas atitudes. Então veja, irmãos, a base que o irmão trouxe para nós é o Espírito dentro de você. Se você tiver com esse Espírito, Mohamed, governando em você, você é capaz de perdoar. Amém. Porque você em você mesmo, você não consegue. É verdade. Amém? Amém. Então, vamos ficar atentos com respeito a esse contexto antes de nós entrarmos nessa mensagem, perdoai uns aos outros. Eu vou estar sempre citando isso com os irmãos, para que a gente possa realmente reter isso. Essa mensagem não possa ser uma mensagem, só uma mensagem. Todo sábado eu escuto uma mensagem, mas essa mensagem não é uma mensagem apenas para você ouvir, é uma mensagem para você retê-la e praticá-la. Amém. Amém. Eu preciso praticar isso. Amém. Porque senão vai ser para mim só mais uma mensagem, né? E ó Senhor Jesus, e no alimento diário, seguindo a sequência, ele vai falar de edificação. Amém. E de relacionamento. Ou seja, nós precisamos nos relacionar bem, porque sem relacionamento não há edificação. É verdade. Os irmãos percebem? A edificação, ela é no âmbito coletivo. Amém. Imagine uma construção de uma casa. Cada tijolinho sendo assentado. Cada tijolinho um igual ao outro. Não é um diferente do outro. E você vai assentando os tijolos e vai edificando a casa. Então você não edifica a casa com um tijolo só. A edificação nós precisamos entender que ela é coletiva. Amém. Ou seja, a igreja tem um bom relacionamento? Tem um bom relacionamento? Tem edificação. Amém. A igreja não tem um bom relacionamento? Não tem edificação. É verdade. Se eu não souber me relacionar bem com o anel, jamais eu vou conseguir servir com ele. Jamais a igreja vai ser edificada por mim pelo anel. Porque eu não consigo me relacionar com o anel. Ele é muito esquisito. É um exemplo, irmão, pelo amor de Deus. É um exemplo. O Mohamed, é difícil servir com o Mohamed. Né? É fácil servir com o Mohamed. É o contrário. O Mohamed é gente boa. É fácil de se relacionar com o Manel. O irmão, eu chamei ele hoje de Adeval, o irmão Adalberto. Eu te perdoei. São perdoados. Então assim, a gente precisa aprender que na igreja a edificação precisa ser coletiva. Amém? Amém. Nós precisamos aprender a nos relacionar com os irmãos. Amém. Irmãos, eu desfrutei muito dessa mensagem. Falei, Senhor, poxa vida, tem tanto irmão que eu não vou com a cara dele. Tem irmãos que eu não gosto. Tem muitos irmãos que olham para mim e falam, irmão, você tem uma cara brava, mas é sua cara, irmão. Se mudar a sobrancelha, eu fico que nem uma moça. Tá vendo? É questão de detalhes. Então a gente que vê cara não vê coração. Né? A gente precisa aprender a se relacionar. Conhecer os irmãos. Você vai ver que eu sou um irmão bacana também.
Estou igual o anel. Então assim, eu queria... Estou se brincando com os irmãos, mas a coisa é séria. Coisa muito séria. Abra, os irmãos abrem a Bíblia em Efésios 4, 15 até o versículo 16. Vamos ler junto esse versículo? Amém. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, presta atenção nesse versículo, ó. Bem ajustados e consolidados, com auxílio de toda a junta e a justa cooperação de cada parte. É coletivo, Manel. Eu preciso aprender a me relacionar com você. Para nós sermos juntos. Né? Nós precisamos saber nos relacionar. Então, por que eu estou batendo essa tecla, irmão? Porque nós precisamos aprender a nos relacionar com os irmãos. A igreja vai ser edificada se nós tivermos um bom relacionamento. Amém? Os irmãos fixaram isso aí, né? Nós vamos precisar ter isso na nossa mente. E quando nós chegarmos na mensagem, que o meu espírito foi muito tocado nessa mensagem, irmão, e eu quero ser fiel a essa palavra. Eu não quero reter nada. Aquilo que o Senhor mandou falar, eu vou dizer para os irmãos. Tá bom, irmãos? Então assim, os irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. Para nós sermos fiel à palavra. A Bíblia fala, irmão, que fiel é a palavra. E digna de toda aceitação. Seja ela uma palavra exortativa, seja ela uma palavra de edificação, uma palavra de ajuda, uma palavra de conforto, de amor, seja ela qual for, a palavra de Deus é fiel. Amém. E se eu estiver nesse espírito, eu vou captar. Eu vou compreender. E eu vou praticar. Amém? Tem um texto que o alimento diário está muito rico, irmãos. Quer ver? Ó, na página 101, primeiro parágrafo, logo o título fala edificar com amor. Eu quero ler para os irmãos acompanham. Ó. A epístola aos Efésios é de grande ajuda no que se refere à edificação da igreja, e é a maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Podemos ter costumes diferentes, hábitos diferentes e ainda discordar uns dos outros, mas não podemos nos opor um ao outro. Amém. Eu posso ser diferente do Manel, costumes diferentes, jeitos diferentes, maneira diferente, mas eu não posso nunca me opor a ele. Isso aí. Oposição. Não concordo com você. Está errado. Meu jeito está certo, não é o seu. Os irmãos entendem porque nós precisamos nos relacionar? Se eu tivesse uma amizade mais íntima com o Manel, seria mais fácil. Manel, você está errado, fica quieto aí. Pronto. Mas quando a gente não tem liberdade com os irmãos, eu não digo, irmão, não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade com os irmãos, estou falando em liberdade entre nós, né, de poder falar com o irmão, de poder, né? Eu já fui muito exortado. Bem, você tem que ser, irmãos, né? Você tem que reconhecer que a sua opinião está errada. O irmão exorta você, você diz amém, aleluia. Vai para casa quietinho, né? Nem sempre a sua opinião vai prevalecer. Tem uma pergunta que o irmão fez no áudio. Ele perguntou o seguinte: irmãos, por que é tão difícil nós nos relacionarmos, hein? Por que é tão difícil, irmãos, o relacionamento? Por que é tão difícil o relacionamento? Eu confesso para os irmãos que eu não tenho dificuldade em me relacionar. Eu já tive muita. Mas hoje eu tenho facilidade em relacionar com os irmãos. Aleluia. Irmãos, é claro que não é 100%. Nunca é 100%. Sempre a gente fica com o pé atrás com um irmão ou outro. Mas a gente precisa, né? Olha só que interessante. Porque em partes depende de nós. Não depende de nós? Por exemplo, eu vou contar uma experiência para os irmãos. A igreja de Cubatão, eu era um dos irmãos responsáveis da igreja. E nós não estávamos dando muito bem. Eram 5 irmãos lá. Discussão,
opinião, confusão, atrito. Um dos irmãos falou: irmão, nós não estamos conseguindo decidir as coisas. Vamos ter comunhão com os outros irmãos. Então resolveram chamar um dos cooperadores. O irmão veio na reunião, nós éramos em 5, sentamos, o irmão sentou. E quando nós começamos a falar, o irmão foi bem paciente. Ouviu todos os irmãos. Ele deu só um exemplo. Todos nós começamos a chorar. Depois terminou a reunião, nós nos abraçamos e fomos embora. Reconhecemos que eu estou errado. Sabe o que o irmão compartilhou, irmãos? Esse irmão chegou para nós e falou: irmãos, eu quero contar um exemplo para vocês. Não quero opinar. Eu não sou diferente de vocês por ser um cooperador de mundo. Mas eu quero só aconselhar os irmãos. Eu comecei a estudar piano, ele falou. E quando eu cheguei lá, a professora pediu para eu tocar com a mão direita. Só, não colocar a mão esquerda. E eu fiquei um mês treinando a mão direita. Fazia melodia, os arranjos. Depois de um mês ela falou: coloca a esquerda. Eu não consegui mais tocar. O irmão compartilhando. Enquanto estava a mão direita sozinha, eu tocava que é uma maravilha. Mas quando pediu para colocar a mão esquerda, Pedro, não conseguia mais tocar. Então ali, nós já fomos entendendo o recado. É assim, irmãos, o serviço da igreja. Eu não me dou bem com o irmão, eu não me dou bem. Mas imagine, quem toca piano sabe. Se você conseguir tocar com as duas mãos, sai uma coisa maravilhosa. Não é? Até mesmo violão. Se você tocar com as duas mãos, sai uma harmonia maravilhosa. Porque a mão direita aprendeu a tocar com a mão esquerda. Não tem problema. Os irmãos entendem? Então, irmãos, nós precisamos entender que precisamos aprender a nos relacionarmos com os irmãos. Por que é tão difícil nos relacionar? Porque, na maioria das vezes, 99,9% depende de mim. Não é? Muitas vezes nós estamos numa comunhão. Por exemplo, o local novo lá está construído. Ah, irmãos, eu quero a porta preta, eu quero a porta branca. Irmãos, eu quero a fechadura dourada, eu quero a fechadura prateada. Mas se nenhum dos irmãos deixar sua opinião de lado, a porta não vai sair. Os irmãos entendem? Por que é tão difícil nós nos relacionarmos? Muitas vezes, irmãos, é por causa da nossa opinião. Nós vamos deixar de lado a nossa opinião. Porque a igreja precisa ser edificada. Os irmãos entendem? A igreja precisa ser edificada. É tão bom quando você chega na comunhão, você não dá a sua opinião. É claro que tem muitas coisas que precisa dar opinião. Mas muitas vezes a gente não respeita a opinião do outro. A sua tem que prevalecer. É muito bom quando você aprende, depois dessa comunhão que nós tivemos com esse irmão, fluiu nossas reuniões. A humildade tocou os irmãos. Quando o irmão resolvia falar uma coisa, eu falei: irmão, olha o piano. Ô irmão, amém, Jesus do céu. Tá bonzinho. Vai tocar um piano. É, irmãos. É bom a gente ter essas coisas fixadas na nossa cabeça. Não é? Júlio, não é? Nós estávamos lá mexendo na parte elétrica. Júlio, essa tomada aqui é bom de uma só, irmão. Não, é bom duas, mas é bom uma, irmão. É bom duas, é bom uma, é bom duas, não vai pôr, irmão. Amém, irmão, coloca de duas. Resolvi. Talvez para uns ou para outros seja difícil. Para outros seja fácil. Então, os irmãos compreendem, nós... olha só uma outra frase do Alimentiário que eu gostei muito. O Senhor fala assim: foi muito mais fácil criar todo o universo do que fazer duas pessoas juntas aprenderem a se harmonizar. Deus falou: haja luz, houve luz. Não é? Haja luz, houve luz. Pronto, foi rápido. Agora, para você fazer duas pessoas aprender a se relacionar e viver em harmonia, o irmão está falando aqui no Evangelho que é muito mais difícil. Então essa, irmãos, é a base que o irmão trouxe para nós agora estudar nessa mensagem. Nós temos o Espírito prometido, bênção de Abraão dentro de nós. Esse Espírito é para nós um suprimento, não é? Nós precisamos aprender a viver por esse Espírito.
Porque senão, se nós, estou só resumindo, meu irmão, se nós não aprendemos a ver pelo Espírito, nós não vamos saber perdoar os irmãos, nós não vamos saber nos relacionar com os irmãos. E esse Espírito precisa selar nossas atitudes. Amém. Aprovar o que você fala. Amém. Se o Espírito não aprovar, não fala. Se o Espírito não selar, não fala. É assim que nós vamos viver. Porque só assim nós vamos aprender a perdoar. Amém. Amém. Então, irmão, ele deu todo esse contexto para nós entendermos que nós precisamos e dependemos do Espírito para aprender a perdoar. Um dos primeiros textos que eu queria citar para os irmãos com respeito ao perdão é Mateus 6. Os irmãos não precisam abrir, viu? É muito versículo, não precisa abrir. Mateus 6. O Senhor ensina a multidão a orar. Pai nosso que está no céu. Quem pode me ajudar? Santificado seja o nome. Venha a nós. Assim na terra como no céu. Porque teu é o pão nosso de cada dia. Hoje. Para quê? Versículo 12. Esse versículo nós vamos aprender. Esse versículo fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. Irmãos, prestem bem atenção nesse versículo. Nesse versículo nós vamos andar até o final da reunião. Qual é a ordem aqui? Qual é a condição aqui? Deus só vai me perdoar se eu perdoar você. É diretamente proporcional, né? Então aqui nós vamos saber duas linhas, irmão. Duas linhas. Duas linhas de comunicação. Uma é vertical. É você e Deus. E outra aqui, ó, horizontal. Você e os irmãos. Amém. A horizontal depende da vertical. Compreende, Júlio? Senhor, perdoa. Aqui dívida não é simplesmente dívida, não é dívida. Senhor, perdoa nossas ofensas. Assim como eu tenho perdoado aqueles que têm ofendido. Pergunto para você e para mim: você tem perdoado aqueles que têm te ofendido? Com proporção? Aqui é a condição do reino, é Mateus 6, irmão. É a condição do povo de Deus. Aqui é Deus falando, é Jesus Cristo falando, ó, tem que orar assim. Olha, tem que fazer assim, quer ser perdoado? Tem que perdoar seu irmão. Irmão, Jesus, ele está dizendo isso aqui. Sim. O Senhor está falando isso, meu irmão. Você quer ser perdoado? Perdoa seu irmão. Amém. Amém. E agora, irmãos, como tem sido? O nosso perdão está na mesma proporção? Quantas vezes você pede perdão para Deus, irmãos? E quantos irmãos eu acho que tem para nós nos perdoarmos, os irmãos? Que às vezes você não olha para o irmão, você magoou o irmão. Irmãos, ó, eu tenho uma experiência para contar para os irmãos. Pena que é muita coisa, né? Vamos dividir um pedacinho para amanhã, né? Pode ser. A irmã chegou para mim com muitos anos, eu reunindo. Numa oportunidade, a irmã falou assim, irmão, eu não gosto muito de você, sabia, irmão? Eu falei, nossa, irmã, Senhor, irmão, eu fiquei literalmente assustado. Porque você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, isso. Eu falei, irmã, Senhor, eu não lembro disso, irmã. Pois é, irmãos. Quem é machucado não esquece. Quem é ofendido não esquece dentro de apoio. Quem apoia não esquece. Quem bate esquece. Eu falei, irmão, me perdoa. Ele falou, irmão, eu vou considerar, mas eu não vou perdoar agora. Senhor, irmão, aquilo me corroeu por dentro, irmãos. Aquilo me deixou completamente assim triste, irmão. E eu fui na casa dela. Fui pedir perdão na casa dela. Eu não lembrava, irmãos. Aí ela pôs tudo para fora. Aí chamei o marido dela, que era um dos irmãos que era responsável também. E nós oramos junto. E ali eu fui perdoado. Poxa vida. Ufa. Imagine quantas coisas não tem, irmão. Que muitas vezes você até lembra. Mas você... não se lembra.
Então os irmãos percebem, quero que os irmãos percebam isso aqui, irmãos. Essa linha de comunicação, vertical, horizontal. Se eu não perdoar o Sérgio, Deus não me perdoa. Não adianta, irmãos. Não adianta você querer mudar. É Deus falando. Amém. Uma outra passagem, talvez que eu vou citar para os irmãos, que é dentro desse contexto, que é Mateus 18, a partir do versículo 23. O irmão lembra dessa passagem? Que fala sobre a parábola do credor? Todo mundo conhece, irmão, essa passagem. Mas será que nós compreendemos de fato essa passagem? Né? O Senhor compara o reino do céu com um rei que resolveu ajustar as contas com seu servo. Nós vamos entender essa parábola se nós nos colocarmos no lugar desses servos. E o Senhor Jesus é o rei aqui. O Senhor, quando ele quer falar dele mesmo, ele sempre fala uma parábola, para você compreender, entender, ficar pensando, puxa, olha, o rei é Jesus, não é? E os servos somos nós. Apareceu o primeiro servo, quanto que ele devia? 10.000 talentos. O irmão explica aqui, irmão. 300 toneladas, se for em prata, 100 milhões de dólares. Se for em ouro, 8 bilhões de dólares, Rafael. Uau! O seu senhor, o rei, falou o seguinte: você não tem para pagar, então você vai vender você, sua esposa e seu filho. Mas vai ter que pagar essa dívida. Então ele se prostrou diante do rei, clamou diante do rei, perdão, e o rei fez o quê? Perdoou a dívida dele, Júlio. Momentos depois, irmão, ele encontrou o seu conservo, Que lhe devia 100. que devia quanto para ele? 100 denários. 100 denários. O irmão falou que é mais ou menos 3 mil reais. Olha a diferença gritante, irmão. Por que o Senhor, irmão, resolve expor uma passagem dessa, uma parábola dessa, com uma diferença tão gritante de dívida? Irmão, o Senhor queria mostrar aqui que a sua dívida é impagável. O que Deus fez por você e por mim não tem preço. Amém. Você não consegue pagar nem com ouro nem com prata. Vertical. Vocês vão perceber? Verticalmente ele foi perdoado, Alberto. E agora aqui? Uma dívidazinha. O que ele fez, irmão? Agarrando. Presta bem atenção aqui, não é só questão de perdão. Ele insultou, ele ofendeu o irmão, pegou pelo pescoço. Agarrando, sufocava. Eu estou falando pessoas que a tradução na linguagem de hoje fala. Pegou ele pelo pescoço, Rafael, e jogou na prisão. Então não é só perdão. O perdão, a falta de perdão leva você a um monte de coisas. Ofensa, agressão. Isso é um perigo, irmão. Agora, o que nós vamos entender dessa passagem aqui é que no versículo 34, indignando-se, Mateus 18, tá? 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará no íntimo não perdoares, né, a seu irmão. Senhor Jesus. Irmãos, além dele não perdoar, ele ofendeu. Deus me perdoou, não é? Uma dívida tão grande, mas você não teve a capacidade de perdoar seu irmão. Você acabou de virar aqui. Questão de segundos aqui, você já viu o seu conservo e... Não é, irmão? Não é assim que acontece? Agora, essa palavra verdugo, o significado dela é devoradores. Mas nesse contexto aqui, irmãos, nesse contexto, o irmão Lee nos fala que esse verdugo é as trevas exteriores. Chorem urgentemente. Presta bem atenção nisso, irmão. Se você não perdoar seu irmão, você vai perder o reino. Ó Senhor Jesus. Não é tão simples assim, irmão. Será que nós entendemos essa parábola? Verdugos. Você vai ser lançado aos verdugos.
aos devoradores. Você vai ser lançado nas trevas exteriores, no choro e ranger de dente. Você não vai reinar. Esse é o significado dessa passagem. Senhor Jesus, me ajuda a perdoar os irmãos. Amém. Nos ajuda. Amém. Fala assim para você e o Senhor sozinho. Senhor, me ajuda a perdoar os irmãos. Me ajuda a perdoar os irmãos. Vamos gastar 1 minuto de oração. Só você e o Senhor. Senhor, se tem alguém, Senhor, que o Senhor faz me lembrar, Senhor, que eu não perdoei, Senhor. Senhor, me lembra agora. Né? Vamos gastar 1 minutinho para nós orarmos diante do Senhor, individual. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Página 106 do Alimento Diário, parágrafo, primeiro parágrafo. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Fala assim: ao servirmos, página 106. Primeiro parágrafo. Não, aqui tá, eu só colei só o. Ao servirmos juntos com os irmãos da igreja, é inevitável que entre nós haja inúmeras oportunidades de nos sentirmos ofendidos um com o outro. Quando isso acontece com você, qual a sua reação? Persa. Quando você é ofendido, irmão, qual é a sua reação? Irmã Sal, quando você está servindo junto com os irmãos e você é ofendido, qual é a sua reação? Será um espírito de vingança contra o seu irmão? Está no Alimento Diário aí. Ou será o tempo para pedir ao Pai para te perdoar? E na terça-feira o irmão fala dentro desse contexto de relacionamento, ofensa, mágoa, falta de perdão. Ele fala do relacionamento conjugal. Quem é casado aqui, levanta a mão. Ele fala do relacionamento conjugal. Há ofensa no relacionamento? Há ofensa no relacionamento? Há falta de perdão no relacionamento conjugal? Não há, mano. Como eu tenho falado com minha esposa? Como eu tenho falado com minha esposa? Você não presta para nada? Você não vale nada? Você é um inútil? Como, irmãos? Vamos levar isso para dentro do nosso lar. A vida da igreja é assim, irmão. Viver social, viver de reunião, viver familiar. Ser crente aqui é uma bênção. Uma vez uma irmãzinha chegou com o irmão Pedro e falou: irmão, como que eu faço para o meu marido morar no local de reunião? Para nós vir para o local de reunião. Porque aqui é uma coisa e em casa é outra. Oh, Senhor. Irmãos, nós precisamos perceber, talvez, né, num ambiente sozinho, você e o Senhor, precisa considerar essas coisas, irmão. Precisamos considerar. Nossas atitudes muitas vezes são atitudes inconvenientes. Aprenda essa frase, decorar essa frase para você guardar na sua cabeça. Atitudes inconvenientes, fala comigo. Podem gerar consequências indesejáveis. Vamos aprender? Atitudes inconvenientes podem gerar consequências indesejáveis. Irmãos, você sabia? Os irmãos sabiam? Eu tomei um susto. Estava lendo alguns versículos em casa. A nossa boca, ela pode abençoar ou pode amaldiçoar. Os irmãos sabiam? A nossa boca, ela amaldiçoa ou ela abençoa.
está escrito na Bíblia, irmãos. Vamos ler junto? Tiago 3, de 8 a 12. Eu queria que primeiro as irmãs lessem o versículo 8 ao 12. Depois os irmãos lessem o mesmo versículo. É Tiago 8 até o versículo 10 só, tá? 3, 8 a 10. Os irmãos lêem o versículo, os irmãos lêem outro. Também vamos começar pelas irmãs? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e contínuo, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Só até aqui só, irmãos. Era até o 10 só. Então, irmãos, olha só o que a nossa boca pode produzir. Veneno. Olha só, irmão. Veneno pode sair da nossa boca. E nós não podemos esquecer que o nosso cônjuge é um irmão. Está dentro desse contexto aqui da oração do Pai Nosso. Às vezes a gente sai de casa sem perdoar, não é? Vem para a reunião como se nada estivesse acontecendo. E o Senhor fica ali incomodando você. Incomodando. Não é, irmão? Nós precisamos aprender a perdoar, irmão. Amém. Principalmente no relacionamento conjugal. Tem um outro versículo muito rico que eu queria ler para os irmãos. Eu vou ler, os irmãos só acompanham. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observando, aqui está no original, tá? Está diferente. Observando e vigiando atentamente, para que ninguém se afaste da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Os irmãos sabem o que é amargura? Quando uma pessoa se sente humilhada, amargurada. Tem ofensas, irmãos, que duram a vida toda. Tem ofensas que duram a vida toda. Rancor, amargura. Eu peguei um trecho de um livro. Eu gosto muito do reverendo Nicodemos. E eu não lembro o título do livro dele, mas ele dá uma seguinte definição: amargura é a disposição de carregar um grande sentimento doloroso no coração ao longo de muitos e muitos anos. A amargura é como um veneno que você toma e fica esperando o outro morrer. Quantos irmãos não estão amargurados aí, irmãos? Por causa de uma ofensa, algo que eu falei. E nesse livro também tem duas tabelas que ele mostrou, que é interessante. Para o ofensor, o que acontece com o ofensor e o que acontece com a pessoa ofendida. Ele fala assim: para o ofensor, a perturbação do estado de culpa perante o ofendido. Você se sente culpado, você ofendeu, a pessoa ficou amargurada, e você se sente nessa situação aqui, perturbação fica em você.
e para o ofendido. Uma tristeza constante, mantida pelo ressentimento. É uma tristeza profunda, irmão. Quem é ofendido, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Estou falando isso para mim, irmãos, que eu também sou casado. Cuidado com o que sai da sua boca. Amargura é algo profundo, irmãos. É um rancor que a pessoa fica dentro, que aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e chega uma hora que a pessoa explode. É por isso que hoje há muito divórcio, há muita separação. A pessoa não aguenta tanta humilhação, tanta ofensa. Mais uma frase: para o ofensor, uma rejeição permanente, mesmo em um ambiente comum. Para o ofendido, a solidão como a expressão de um medo e autoproteção. A ofensa, ela brota a ira. Vocês não sabiam? A ofensa, a pessoa fica irada. E a ira, irmãos, ela pode produzir muitas coisas. Eu vou pedir a permissão dos irmãos para mim abrir um parênteses aqui, tá? Que o Senhor nos cubra com o seu sangue. Amém. Talvez eu não vou conseguir falar isso para os irmãos. E foi nessa parte aqui que eu chorei muito. Fui muito assim contristado com essa palavra. A questão do respeito. Respeitar os irmãos. Aqueles que o Senhor colocou à nossa frente como autoridades da igreja. Precisamos respeitar esses irmãos. Tem uma passagem que eu queria contar para os irmãos, expor para os irmãos, ao nosso Senhor Jesus. Os irmãos, não sei se os irmãos lembram de Números 16, que fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens se juntaram contra o profeta de Deus, que era Moisés. Se rebelaram contra ele. Não só isso, irmãos. Eu quero que os irmãos percebam. Os irmãos não fiquem perturbados com isso, viu, irmão? É só um trecho da palavra que é um pouco mais dura. É aquilo que eu falei para os irmãos. Se nós estivermos nesse contexto no Espírito, nós vamos entender o que o Senhor quer falar. Amém. Esses 3 homens juntaram mais 250 homens de Israel para afrontar Moisés. E o Senhor pediu para que eles fossem para frente da tenda da congregação, que o Senhor ia mostrar para ele quem era o homem levantado por Deus. Moisés falou isso para eles. Quando eles chegaram na frente da congregação, irmãos, tanto Corá como toda a sua família, Datã e Abirão, a terra se abriu no meio e tragou todos eles. E não parou por aí, irmãos. Deus mandou descer fogo do céu e consumiu todos os 250 soldados, homens, de uma vez só. O irmão Dong explica naquele estudo de Números o perigo de nós afrontarmos aqueles que Deus levanta no nosso meio. Há um perigo tremendo. Mas aí você pode dizer para mim: Deus vai abrir a terra para me tragar, irmão? Não, o Velho Testamento ele é cheio de figura, irmão. Símbolo. Aí envolve prosperidade, você pode não prosperar. Por um simples ato de desrespeito. Irmãos, não brinque com isso. Aqueles homens que Deus levantou para dirigir sua igreja, esses homens são profetas de Deus. São homens levantados por Deus. E você precisa respeitá-los. Amém. Outra passagem que eu quero contar para os irmãos, dentro desse mesmo contexto. Os irmãos lembram de 2 Reis 2, 23, de Eliseu?
Talvez muitos irmãos não vão lembrar, porque nós temos estudado ultimamente muito o Novo Testamento. Mas de vez em quando é bom dar uma lidinha no Velho Testamento, não é? O Novo Testamento tem uma figura do Velho Testamento. Dentro desse contexto de 2 Reis, 42 jovens, Eliseu era um profeta levantado por Deus. Nesse contexto de 2 Reis 2, Elias foi arrebatado numa carruagem. E quem ficou como substituto de Elias foi Eliseu. Elias era um profeta muito bem quisto ali pelo povo de Israel, porque é aquele homem que mandava fogo do céu. Então ele era um profeta muito querido, mas Eliseu não. Só que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. Foi o que ele pediu a Elias. Elias falou para ele: peça. Ele pediu, Elias falou para ele: dura essa sua, né? Esse é seu pedido. Mas irmão, além de ele receber a porção dobrada de Elias, ele ainda ficou com a capa dele, de Elias. E quando Elias estava indo para Betel, Eliseu estava indo para Betel, 42 jovens pegaram e falaram para ele assim: olha só, irmãos, como nós temos que aprender o significado das coisas. Falou para ele assim: sobe seu calvo, sobe seu calvo. E Eliseu virou para ele, amaldiçoou aqueles jovens. Quando eles viraram 2 ursas, engoliram esses jovens, mataram eles vivos. Isso é o Velho Testamento, irmão. Estou dizendo que vai sair um urso e vai engolir os irmãos. Mas nós vamos ver que a Bíblia, o Velho Testamento é uma tipologia da Bíblia. Sombras e sinais. Só que se você for entrar a fundo na palavra, não é que Eliseu era careca, Eliseu era calvo. Talvez ele poderia até ser calvo, mas não é o significado. E quando ele fala sobe, Elias, sobe, calvo, esse jovem estava querendo dizer o seguinte, porque Elias, nesse mesmo capítulo, ele subiu. Ele quis dizer o seguinte: se você é igual a Elias, seu calvo, então sobe igual a ele. Naquela época, isso não é bíblico, viu, irmão? Mas alguns homens aí, estudiosos aí, dizem, né, historiadores, que a questão da calvície é que naquela época o povo de Israel rapava a cabeça quando tinha lepra. Era como se estivesse dizendo para ele assim: sobe seu leproso. E eles não aferiram direto a Eliseu, eles aferiram a Deus, diretamente de Deus, que foi um profeta levantado por Deus. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado em afrontar os irmãos, em desrespeitar os irmãos que Deus levantou. Esses irmãos são dignos de respeito. Amém. Pode ser um presbítero, pode ser um diácono, que Deus levantou para servir a igreja. Amém. Os irmãos foram escolhidos por Deus para servir. Alguns de tempo integral, né, todo o seu tempo servindo a igreja. Nós precisamos honrar esses irmãos. Amém. E ajudá-los. Nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, ofender esses irmãos. Dentro dessa palavra de perdão, só abriu parênteses, irmãos, para nós tomarmos muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Que horas são, irmãos? Só mais 5 minutos para concluir aqui, viu, irmãos? Mateus 5:22, esse também é muito conhecido, mas eu quero ler rápido para os irmãos. Fala assim, ó: eu porém vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, que no original aqui aramaico é raca, que é insulto, está sujeito ao inferno de fogo. 23. Se pois ao trazeres a tua oferta e ali te lembrares de teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando trazer a sua oferta. Irmãos, eu quero só explicar esse texto, irmãos, rapidamente. É como se o Senhor Jesus estivesse aqui presente, e você chega na reunião. Presta bem atenção nisso, irmão. Isso aqui eu não estou falando da minha boca. Isso aqui é pesquisado, irmão. Pesquisei isso aqui de livros dos nossos irmãos, que às vezes muitos livros nós não lemos. Você chegou numa reunião, você ofendeu o irmão. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui, ó: o seu culto para mim não é válido. Vai embora.
e perdoa o seu irmão, depois você volta. Ó Senhor. É isso aqui o significado desse texto, irmão. Rafael, se você ofendeu algum irmão e você chegou na reunião, o seu culto para Deus não é aceito. Eu não aceito o seu culto. Volte, perdoa o seu irmão e depois volta para me cultuar. É esse o significado, irmãos. Nós precisamos tomar muito cuidado. A palavra de Deus é rica demais. Amém. Mas nós precisamos de alguns princípios. E às vezes tudo para nós é alegria. A igreja de Sumaré é uma igreja muito abençoada, Rafisa. Eu digo para os irmãos que eu já vim de outras localidades. Amém. Tem problema? Claro que tem. Todo lugar tem problema. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que essas coisas não podem ser deixadas. Essas coisas precisam ser tratadas. Na comunhão não precisa ter, ele precisa clarear a luz para ele. Ó, irmão, você ofendeu o irmão, perdoa o irmão, então você vai cultuar o Senhor. Se não for assim, eu não aceito o seu culto. É dessa forma, irmãos. É dessa forma. Então que o Senhor, irmãos, ele abra nossos olhos. Amém. Amém. Para nós aprendermos de fato a perdoar uns aos outros. Irmãos, que não haja no meu coração nenhuma ofensa. Nada que o Senhor possa tirar de mim, toda ofensa, toda amargura, todo sentimento de culpa. Tudo isso, Senhor, sai de mim. Amém. Amém. Sai de mim, Senhor. Eu quero ser livre, Senhor. Não quero ter ódio no meu coração. Não quero ter rancor, Senhor, no meu interior. Não quero ter amargura, Senhor. Nada disso eu quero ter. Eu quero, Senhor, desfrutar a reunião livremente, sem culpa. Sim, Senhor, irmão, nós temos que entrar no nosso quarto. Falar, Senhor, eu vou para a reunião hoje, Senhor. Amanhã eu parto do pau. Senhor, eu vou para a reunião hoje. Tem alguma coisa, Senhor, que o Senhor vai me lembrar? Ele fala, tem. Vá lá e trate esse assunto. Depois você vai partir do pau. Eu quero falar uma coisa dura para os irmãos. Não parta o pão nessa situação. Está dentro desse contexto aqui, irmão. Se você não tratou a sua situação com o irmão, vá tratar com o irmão, vai se arrepender e depois você vem e toma do pão, toma do cálice e coma do pão. Estou falando isso para você, irmão. Se você lembrar, você está desfrutando da reunião, se eu fizer você lembrar, você sai da reunião, irmãos. Eu ia trazer esse livro para ler para os irmãos, mas é nesse sentido. Sai, deixa a reunião e vai pedir perdão e volta. Você vai ver como você vai se sentir mais livre, sem culpa, porque, irmãos, o diabo aproveita essa situação para acabar com você. O Senhor aproveita essa situação, principalmente em um casal, para acabar com a sua vida. Aí você chega aqui, você se sente culpado, você fala, eu não vou perdoar, aí não parte o pão, fica como se nada tivesse acontecido, e aquilo vai dentro de você, um rancor, uma amargura, aquilo vai levando você, até você morrer espiritualmente, e você não reunir mais. Oh, Senhor. Tem um hino que eu queria pedir para os irmãos tocar, para nós cantarmos, para encerrar. Esse hino eu toquei profundamente esse hino. Onde há o amor de Deus, há também perdão. Não é? Né? Vamos cantar esse hino. Eu queria pedir para os irmãos, para nós nesse momento, nos levantarmos e cumprimentar os irmãos. Né? Talvez aquele irmão que você tem dificuldade de falar, dá um abraço ao irmão, dá um aperto pro irmão nele. Porque muitas vezes o perdão não é só falar, às vezes é um abraço, é um exemplo, é algo movido, né, pelo Espírito. Você chega no irmão e não precisa pedir perdão, mas o irmão já entendeu, não é? Então vamos desfrutar desse hino. Jesus é o Senhor, aleluia. É o S86. Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos perdoe pelo tempo. Vamos ficar de pé?